Olá pessoal, vejamos este exercício sobre geradores. Uma bateria de automóvel, cuja FEM é de 16 volts, fornece 12 volts ao sistema elétrico do carro no momento em que a corrente elétrica que circula pelo sistema é de 5 amperes. Item A. Qual a resistência interna da bateria? Item B. Esboce a curva característica da bateria no gráfico abaixo. Bem, inicialmente a gente pode recobrar qual é a equação que rege um gerador, né? A equação que rege um gerador, ela é a DDP que o gerador fornece ao circuito, que é U, é igual à sua FEM, E, menos a sua resistência interna, vezes a corrente que esse gerador enseja ou que é atravessado por esse gerador, a corrente que atravessa esse gerador, certo? Do enunciado, nós temos que o U vale 12 volts, é a DDP com que esse gerador alimenta o circuito. Esse gerador produz uma FEM de 16 volts e está sendo percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, podemos deixar esses dados anotados. E a gente observa que para se determinar a resistência interna, basta que a gente simplesmente aplique na equação para o gerador, que é essa equação daqui, a gente aplique os valores fornecidos no enunciado, ok? Então, com isso, nós teremos que 12, que é o valor de U, é igual a 16, que é o valor da FEM, menos a resistência vezes a corrente, que é 5. Isso significa que 5 vezes essa resistência interna será igual a 4, que implica que R é igual a 4/5, que, portanto, essa resistência interna deve valer 0,8 ohms. Então, o item A já se encontra resolvido por uma simples aplicação da fórmula que rege o gerador, ok? Com relação também ao enunciado, a gente pode, para o item B, a gente pode iniciar então aqui o item B, observando que a DDP que o gerador fornece quando a corrente vale 0, pela expressão da lei que rege o gerador, vai ser exatamente a FEM do gerador. Ou seja, U, quando I igual a 0, deve ser igual a E, sua FEM. Né? Por outro lado, a DDP que o gerador fornece ao circuito, quando o seu I vale 5 amperes, de acordo com o enunciado, tem o valor de 12 volts. Ora, olhando para o gráfico que a gente tem aqui acima, nós sabemos que a primeira informação vai corresponder a um ponto que seria o ponto 0,16, que podemos localizá-lo mais ou menos nessa região. Já a segunda informação, a gente vai ver que ela representa a localização de um ponto com coordenadas 5, 12. 5 de corrente e 12 de DDP. Dessa forma, como se trata de uma equação do primeiro grau, a gente pode, portanto, assumir que o gráfico representa a curva característica desse gerador, será dada por essa reta que une os dois pontos, uma vez que uma reta é determinada completamente por dois pontos. Ok? Com isso, nós resolvemos o problema, terminamos. Um abraço a todos.